Passados anos de glória, vivendo a beleza e dela exibir-se. A dor que traz a velhice é ver a si não como história. E o sentimento que revigora será o mais traiçoeiro. Passará a juventude, sofrerás ao espelho. Começando então? Então tá, vamos dar início, boa noite. A gente vai começar então agora nossa primeira roda de conversa aqui na Casa Cor. Vou explicar um pouquinho o que é esse projeto para quem está nos assistindo, tanto aqui fisicamente, ao vivo aqui e ao vivo ali no live, no Facebook da Rádio Desterro Cultural. Esse projeto se chama ArquST Conversa na Casa Cor. E é uma super parceria com a Conectarc, que tem a Kátia Veras, que participa do projeto, arquiteta. Do outro lado lá o Guilherme Lantada, arquiteto, que hoje à tarde deu um workshop de fotografia de arquitetura. Foi super bacana. A semana que vem vai ter de novo esse workshop, nas próximas terças-feiras, né, as duas próximas. E a Sabrina, que é pedagoga. E esse projeto também tem a colaboração, a contribuição do outro tropicalista, que é o Marcelo, que está ali nos assistindo, e o Marco. Quero agradecer também, antes de começar a nossa conversa, agradecer à Casa Cor pela parceria, agradecer a arquiteta Cris Passen, que cedeu o espaço para a gente fazer, e foi incrível, porque o espaço ele nos abraçou, né, para essa roda de conversa. O apoio também da Rádio Desterro Cultural, que acabou formatando um pouco também esse evento. A gente está fazendo, então, em vez de ter uma plateia grande física, a gente está fazendo essa transmissão na Rádio Desterro, na internet, Desterro Cultural, é isso, né? desterrocultural.com.br. E também no Facebook da rádio, tá? Quero agradecer também aos nossos convidados de hoje, o Sandro Clemes, designer. Ele está inaugurando agora, domingo passado, estreou uma coluna no jornal, no Caderno Versar, do Diário Catarinense. A gente fez uma trip junto esse ano para o Design Weekend. E o Jader Almeida aqui, praticamente, né, já dispensa apresentações, é o nosso arquiteto, designer, hoje na cena nacional mais representativo, internacional também. Obrigado por aceitar o convite. A Kátia, que é do nosso grupo. E esse primeiro bate-papo, a gente escolheu o tema da Design Weekend, que é um festival urbano bem importante no Brasil. E também tem a ver com o que a gente pretende com essas conversas, que é falar um pouco do morar contemporâneo, do habitar em diferentes escalas. Eu acho que a Design Weekend tem uma importância muito grande, essa semana de design, é um festival urbano, né? E também acho que se encaixa nessa nossa ideia de falar um pouco sobre o morar em várias escalas. O objeto é uma dessas escalas, né? E está muito presente no festival. Acho que é isso, agradeci todo mundo. Então vamos começar a falar o nosso bate-papo, né? É uma conversa espontânea. A gente tem aqui algumas pessoas, se quiserem perguntar, quem está do outro lado também, se quiser mandar a sua fala, a sua pergunta, enfim, seu comentário, por favor, fiquem bem à vontade. Eu vou começar um pouco falando do meu ponto de vista a respeito do Design Weekend, que é o tema, né? Explicando para quem não conhece. Ele é um festival urbano de design, ele é considerado hoje o maior festival da América Latina, né? E o Clarim publicou uma cobertura e chamou São Paulo durante essa semana da cidade do desenho. Então, durante essa semana acontecem mais de 300 atividades, tem vários hubs que eles chamam de distritos criativos, tem bairros, espaços públicos, realmente é um momento muito especial. Tem uma agenda de arte, de arquitetura, de interior, tecnologia, intervenções artísticas.
Eu acho que o festival ele faz muito bem uma ponte, uma conexão entre alguns protagonistas, que são os arquitetos, os artistas, os designers, o público, o estrangeiro também que está aí, as empresas. E eu vou começar com uma pergunta bastante óbvia, mas que eu considero que é importante, né? E acho que para os três, a Kátia também vai participar com perguntas, que é como vocês veem esse festival, né? Quero saber a opinião de vocês a respeito desse festival e a experiência em relação também à Semana de Design, que começa com a High Design, né? E que é uma feira focada em imobiliário. E ao Jader, principalmente porque esse ano a Solos marcou um território forte na High Design ali, né? Foi acho que a primeira vez que participou, então também tem uma experiência um pouco diferente a partir da marca, né? Então, não sei se a gente começa com o Sandro, tem à vontade. Posso? Enfim. Primeiramente, quando se fala... Obrigado pelo convite. Enfim, essa coisa está ao vivo um pouco, sabe? Você olha para lá, para cá, mas vamos lá. Fica à vontade. Acho que exatamente esse círculo que converge, então não tem lados para olhar. Acho que exatamente para todos os lados está correto. Enfim, quando se fala da Semana do Design, seja São Paulo, Milão, Londres, etc., o que é? É um grande festival, um grande ponto de encontro. Uma congregação de ideias, pessoas, coisas, empresas que estão dentro dessa vertente da atividade, da economia e tudo que nela há. E se nós formos olhar um pouco mais atrás, tem até um autor que se chama Steven Johnson, tem um livro chamado De Onde Vêm as Boas Ideias. E ele cita que todos os grandes saltos da humanidade, seja artísticos, tecnológicos, comunitários, etc., sempre se deram de grandes transversalidades, impactos, conjunturas de pessoas, dessas coesões e coalizões de pontos de vista. E aí quando cita os cafés do iluminismo, os salões parisienses do modernismo, que eram motores da criatividade, justamente porque muitas pessoas que reverberavam aquele ponto de vista se uniam, trocavam ideias, combinavam para nascer coisas novas. Então, quando se fala isso tudo, vem para uma semana de design, é a maior da América Latina por circunstancial. Temos a maior cidade da América Latina, que mais importante talvez, e São Paulo é a nossa capital financeira, cultural, é onde tudo acontece. Felizmente, infelizmente, não vamos qualificar ou desqualificar, mas por natureza isso. E como participante designer, desde o primeiro ano eu participo, então, sendo já como Jader Almeida, como Solos, como as empresas da qual eu, sempre estive envolvido, que eu acho que cada um de nós, seja da parte de jornalistas, empresas, designers, arquitetos, seja como coadjuvante ou como protagonista ou como espectador, faz com que essa energia toda ela ganhe força, ganhe espaço, o que vai contaminando as pessoas. Eu lembro, na primeira edição era uma coisa muito questionada, lá num canto da cidade, lá no outro, as coisas não se conectavam, havia até um certo, talvez crítica, mas porque é fácil, né? Depois que uma coisa existe, é fácil ter um ponto de vista. De alguma forma também, né? Fácil e natural, não é, nada do ponto de vista pejorativo, talvez. No segundo ano já criou alguma noção melhor espacial, no terceiro, e essa é a quinta edição, com a segunda edição dessa feira chamada High Design, que também é talvez um congregador de empresas, talvez a parte mais comercial do negócio, o que é muito importante, porque alguém tem que financiar isso tudo, porque quando se fala design é business, design não é apenas arte, é também, talvez design, arte, arquitetura caminham lado a lado, paralelos, mas tudo isso por exemplo, no design há um interesse comercial, há uma necessidade comercial. Isso não é nem um pouco pejorativo, não é nem um pouco desqualificar. Eu acho que é por isso que a Itália é um grande terreno do design, justamente porque conseguiu congregar a economia dentro disso, sendo que design é PIB na Itália, enquanto que para nós é um pouco ainda... há muitos ruídos nesse entendimento, mas vem essas semanas, vem esses festivais, vem conversas como essa. Também, por que não dizer a Casa Cor como é um promotor disso, um divulgador, propagador de ideias, do que se pensa, a maneira do morar contemporâneo, do viver contemporâneo, as novas tecnologias. A palavra tendência é um tanto quanto, é questionável, mas, no entanto, o que as pessoas estão pensando?
E todos esses elementos eu acho que fazem com que nós tenhamos um olhar em perspectiva, e a Semana do Design é justamente como eu volto lá naquela primeira fala. É onde todo mundo se encontra e consegue, sim, de fato, criar outros pontos de vista. Pegando um pouco do que você falou sobre o design no Brasil, né? Você falou, o design no Brasil ainda não é tratado. E o festival, acho que é uma experiência de popularizar, de levar isso para as pessoas, né? Eu sempre tive interesse em visitar feiras, de muito tempo eu sempre, né, procuro a viagem ter alguma coisa interessante para visitar, mas esse fenômeno das feiras, eu acho que o sucesso, assim, essa expansão, né, de se tornar um grande festival, e temos outros exemplos, eu acho que tem dois aspectos importantes. O primeiro, claro, é isso que você está falando, é o encontro, você poder estar trocando experiências, né, reflexões, mas eu acho que a coisa que mudou e que isso criou uma escala muito maior foi quando esses encontros, as feiras, extrapolaram os limites, né, dos lugares e dos grupos também, e tomaram a cidade e incorporaram o que estava acontecendo espontaneamente ao redor, né, paralelamente a esses eventos, né, e quando eu acho que foi uma percepção, e aí o Lauro teve isso também quando fez isso, eu acho que quando ele fez isso no Design Week, ele tomou essa proporção de festival, porque aí você traz quando a gente está conversando com pares, né, os designers falando de design, ficam tudo um pouco mais fechados. Quando você vê coisas que estão acontecendo espontaneamente e traz isso para junto para o debate, você traz um contraponto e traz essa integração, e é quase assim aquela boa festa, né? Aquela boa festa que você convida a gente bem diferente, e aí a festa fica legal porque tem uma conversa. Você acha então que esse festival ele pode trazer para o Brasil essa, né, eu não diria popularização, mas conhecer design, saber que o design, aquela tua exposição 3 vezes, né, design do ano retrasado, né? Ano passado, que mostrava, né, como é que eu entendo, né, o design, eu desmonto aquela peça, eu vejo que a peça que está no teu cotidiano teve design, né? E aí aquele copinho que todo mundo usa tem design, e a Havaiana também tem, e o design é nacional. Você acha que então esse festival, né, para todos isso, né, ele está contribuindo para isso, assim, para que o brasileiro compreenda que o design está em tudo, e a gente valorize o nosso trabalho, e, enfim. Vamos lá. Bom, eu acredito, eu acho que é bastante óbvio que quanto mais se divulga, mais as pessoas se apropriam do tema. E quanto mais há possibilidades desse impacto, mais isso vai se propagando. Tem alguns alemães que falam que se mede a cultura, a evolução de um povo dos objetos ordinários do cotidiano. Sim. Como se trata seja uma colher, uma escova de dente, etc. Como que as pessoas se apropriam dos utensílios, aquela coisa mais próxima do corpo. Então, quando se fala design, não é aquela coisa mistificada, etc. Design é o palpável, o dia a dia, isso, uma coisa funcional, racional, que tem uma produção, tem uma cadeia, tem uma entrega, uma garantia, etc, etc. E esses impactos, quando se fala artistas, designers, eu acho que é justamente para ter essa apropriação mais, enfim, mais abrangente das pessoas, que cada um possa entender, interagir, interpretar a sua maneira, enfim. Sandra, tua experiência esse ano a gente fez um roteiro, né, juntos, e foi a primeira vez, eu acho, na Semana de Design, né? Como é que o teu olhar, assim, para tudo isso que está acontecendo, para essa semana, enfim, para essas conexões? Me chama a atenção, acho que eu sou, além de design, administrador, então eu acho que tem uma sacada de negócio muito legal nesse calendário, nesse Design Weekend, que esse evento âncora o redesign, que eu acho que é bem comercial, né, que as empresas vão e mostram seus lançamentos, e o Design Weekend tem vários estúdios e designers que também lançam produtos, então eu acho que tem uma oportunidade assim, que é importante para essa economia do design, mas eu acho que havia bastante conteúdo também, que é uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, em mostras de decoração. Assim, falar sobre, não só mostrar, mas falar. E eu acho que esses diálogos são enriquecidos pela presença de vários criadores, não só de designers, mas de artistas, formadores de opinião,
jornalistas, né? A gente foi naquele exibição de 2 documentários que eram sobre o trabalho de 2 do Guto Requena e do Ovo Design, que é um estúdio bem veterano, assim, né? No Brasil. Há 20 anos na estrada. E eles estavam lá, mas o que era legal também era ver a visão da cineasta, das pessoas que participaram da realização desse registro. Né? E a presença deles e o que eles têm a dizer sobre isso também é muito rico. Então vai bem além do trabalho em si, daqueles designers retratados. É uma oportunidade, né, de estar perto, de escutar, e isso acaba sendo muito mais abrangente, né, para a gente que é visitante. E eu acho também que tem uma coisa legal no fato de ser, o evento ser espalhado pela cidade. Porque o fato de o evento estar em vários pontos da cidade, eu acho que faz com que a gente observe o que está sendo oferecido ali aos nossos olhos, também muito a partir do local onde a gente está. Então, ir na MAD, no Ibirapuera, aquele entorno, acho que conduz o teu olhar de um modo diferente, né? Bem diferente de estar na Gabriel, que é aquela rua, a gente tem várias lojas, é uma coisa muito mais comercial. Aí, de repente, tem uma instalação, né, totalmente artística, completamente conceitual. Então, eu acho que todas essas experiências... Esses diferentes olhares, né? Eu acho que é interessante. Assim, eu gostei, o Frank Gehry, né, o arquiteto, agora tu me falou, me fez lembrar. Para o documentário dele, ele chamou o colega cineasta Pollock para fazer e ele falou assim, não, eu quero um olhar outro, né, para a arquitetura. E aí eu acho que é isso que eu estava comentando sobre essa apropriação. E interessante que agora é fácil, né? Mas claro, é óbvio que é na cidade que a coisa vai estar acontecendo, porque as coisas estão ali, esse movimento, né, de apropriação, de todo mundo estar na rua, mas tem uma lógica, né? Quer dizer, a cidade é o ponto de encontro, é o local das trocas e é o local do pensamento, né? Eu acho que essa é a grande diferença quando eu falei que extrapolou esses limites, porque aí você tem né, onde você cria o pensamento, e aí você cria o conteúdo. E até uma pergunta para o Jader, como designer, né, se você tem esse interesse, esse olhar de ver o que está acontecendo, essas manifestações, como você traz isso para o desenho, para o teu desenho, né? Que é tão rigoroso assim, e eu acho até que, quem sabe, você faça essa pesquisa para que ele seja tão longo, né, que ele tenha uma vida tão longa, né? Eu acho que a característica do teu design é uma vida longa, e para mim é uma questão bastante interessante do objeto ter uma vida longa, né? No momento que a gente tem essa profusão de troca da estação, isso vem um pouco de lá? Quais são as suas preocupações, enfim? Primeiramente, todas essas semanas, eventos que acontecem, há bastante tempo já eu participo como, seja expositor ou visitante há muito mais tempo. Leia-se de Milão, Londres, São Paulo, Tóquio, Nova York, enfim, que mais, Paris. Assim, tanto como expositor ou como visitante, como eu falei. E é claro que essa troca, como eu digo, eu nunca fui adepto à ideia de ficar numa ostra, aquela coisa que não se contaminar. Eu gosto muito de ver tudo, absolutamente tudo que acontece, não apenas no design. Eu acredito que essa transversalidade é o que enriquece. É a arte, a fotografia, a arquitetura, cinema, teatro, design, cultura de modo geral, ou seja, cultura daquilo que se faz, enfim, daquilo que das coisas, enfim, que são transformadas, a cultura material, ou seja, dentro daquele ponto de vista de um elemento, um objeto, é o testemunho material do nosso tempo, ou seja, nosso pensamento, capacidade tecnológica, capacidade de produção, como colocamos as coisas, interpretamos, seja em cores, formas, volume, e assim sucessivamente. E quando se fala dessa apropriação mais holística, apropriação holística da coisa, e consegue-se absorver isso e transferir, materializar no design,
Porque o produto, obviamente, quando ele passa por um certo período que ele não está condicionado ao tempo, ele já alcança vários atributos do bom design. E para mim, ó, sem nenhum tipo de demagogia, aquele produto que tem que estar o tempo todo lançando, aquela pessoa que está o tempo todo mudando de opinião para lá e para cá, eu não, particular, obviamente, eu não compactuo com isso. Não que seja certo ou errado, melhor ou pior. Eu gosto muito da ideia daquele objeto que ele vai se reinventando com o tempo, a partir dele. Né? Novos olhares para aquilo que já existe. Então isso tem vários aspectos positivos, seja de qualidade, seja da entrega, seja da sustentabilidade, porque ele começa a ter um uso racional dos materiais muito mais eficiente. Então são vários atributos, mas é claro que são linhas de pensamento. E de todas essas semanas do design, o que eu me aproprio é exatamente daquilo o que não fazer muitas vezes, aquilo que é muito bacana, alguma interpretação, alguma nova tecnologia, não é aquela coisa absorver só o catalisador, e sim também ser um gerador. E quanto mais informação se tem, melhor o conteúdo será. Então, estar dentro, viajar, conhecer, entender, pesquisar, para mim é o meu combustível, é a minha matéria-prima. Quanto mais conhecimento, absolutamente o resultado tende a ser muito melhor sempre. Tu participasse do ano passado, uma vez com aquela exposição no Jockey Club, né? 3 vezes design. Isso. Tá, esse ano foi a primeira vez que vocês participam da RAIN como empresa, né? Não, então, como a Solos... Com a Solos, como é que... É a segunda edição da RAIN Design, correto? É a segunda edição. E como ter... parece assim uma coisa enfim, não é prepotência, mas eu acho que é uma coisa assim, se tem uma empresa que é seguido, tem muitos admiradores, etc., é um catalisador. Estar dentro também de uma semana dessa é até uma forma de congregar. Tanto é que, absolutamente, a Solos não foi para fazer comércio, não foi para vender, foi muito mais institucional, justamente para estar dentro disso. Além dessa exposição, houveram outras, em lojas, vitrines, palestras, conversas, bate-papo, fotografia, etc., dentro desse festival. Então, não é um único elemento. Como o ano passado, dentro do festival, enfim, da semana da Design Weekend, teve aquele 3 vezes design, foi uma apropriação dos objetos ordinários, que se tornam extraordinários quando interpretados de maneira distinta. Enfim, então, sempre há alguma participação, seja de vitrine, seja, por exemplo, há 3 ou 4 anos, na Praça Vitor Tivita, que é um local público, frequentado por moradores de rua também. Então, fez toda uma instalação super sofisticada, do qual é aquele impacto com a cidade, as pessoas dos quais nós pensamos que não tem nenhum tipo de percepção estética, e quando tu colocas isso, você percebe o quão apurado é também dessas pessoas. Então, essas interações, quanto mais se abre as possibilidades, mais feedback se ouve, mais retroalimenta essas possibilidades. Então, é claro que o todo se torna mais rico. Não fica limitada a uma atuação ou comercial ou conceitual, enfim, consegue-se agir por várias frentes, é o que torna muito mais dinâmico. Uma questão que a gente até comentou nessa viagem e que a gente viu dentro da MAD é a questão do colecionismo que está em design, né? Que está chegando aí já com bastante força. Tem uma galeria, Nicole, se não me engano, ela é uma galeria que... A gente conversou com esse pessoal que estava expondo na MAD, eles abriram com um foco de negócio e não deu muito certo, e eles mudaram e fixaram exatamente como uma galeria de design, né? A mesma coisa que faz uma galeria de arte, porém faz na área do design. Eu acredito que é a única que tem no país, assim, né, focada em design. Como que vocês enxergam essa questão do colecionismo, né? Eu acho que a MAD está vindo um pouco com essa proposta, e pelo menos ela se coloca dessa forma, né? E a Galeria Nicole, essa que eu conheci esse ano, né? Como que tu vê essa questão do colecionismo? O Sandro também, acho que era importante trazer esse olhar, porque já coloca o design, como diz a Adélia, ele é abrangente, ele é para todos, mas também tem várias camadas aí, porque o design também, ele passa no limite da arte, né? Então, como vocês veem essa dimensão
grande do design, né? E a questão do colecionismo. Aqui mesmo, um colecionador de arte comentou comigo há uns 2 anos atrás, inclusive eu acho que comentei contigo, ele começou há pouco tempo a colecionar e olhar para o design como coleção igual à arte. Como vocês veem essa questão? Quer falar sobre isso? Depois o Janeiro fala. Olha, vai lá, vai você é convidado. Eu acho que colecionadores de design existem há muito tempo, mas eu acho que uma diferença é o designer produzindo itens colecionáveis, ou seja, ele já vai atender, se preparar uma série muito menor, por exemplo, coisas que já têm a intenção de serem exclusivas mesmo, de serem peças únicas. Eu acho que isso é um viés dessa onda colecionista, assim. Mas eu acho que pessoas colecionando design tem muitas, mas acho que sem equiparar também, sem essa equiparação com a arte, sabe, com artes visuais. Eu acho que são interesses. Talvez hoje em dia se pense mais sobre isso, mas eu acho que talvez as coleções de design que existem fossem muito mais espontâneas, digamos assim, sabe? Não entendendo também coleção de design como um investimento. Até então, talvez hoje em dia seja assim. Um investimento mesmo, como uma obra de arte. Acho que tem que separar essas duas coisas. Legal você falou, porque eu acho que tem um que é um mercado, né? E aí, bom, é um mercado, tem a coisa, mas acho que o meu interesse, assim, é de estar próximo do belo, né? Estar próximo de algo que te diz respeito. Aí eu entendo o colecionismo, mas eu lembro quando eu comprei meu primeiro apartamentinho, assim, eu tinha que optar entre comprar uma chaise e no mesmo custo da chaise era a cozinha toda do meu apartamento. Né? E eu optei por comprar a chaise para, né, em compreensão da minha família toda. Mas, sem cozinha e chaise. Porque aquilo me alimentava, né? Me alimentava da beleza, fazendo arquitetura, enfim. Eu acho que você colecionar para estar próximo de um objeto que tem um significado para você, eu acho isso bárbaro. O colecionismo como negócio, quem gosta de fazer, e eu acho que é um mercado, enfim, mas me interessa mais a experiência, né? Também na arte, né? Sim, e aí a gente vai tratar, né? Eu acho que tem a arte também tem vários vieses aí, né? De como é que você interpreta, né? Para mim, assim, se a coisa me toca, eu acho isso importante. E é interessante que o Jade falou dessa experiência na praça, né? O belo, a qualidade, ele toca qualquer pessoa, né? E eu acho que isso é a grande coisa que me interessa. E por isso que eu vou para os lugares, por isso que a gente... E eu acho que a gente tem que se interessar, eu acho que mais por isso. Né? E até na coisa... Bom, vamos lá, segue, depois eu tenho outras questões para falar. Enfim, falar de galerias existe há bastante tempo, que eu costumo falar, um dos primeiros impactos que eu tive com o design, talvez aquele ponto que realmente faz pensar a prática, vamos falar aí, uns quase 20 anos, foi numa galeria no qual vi as peças de Joaquim Tenreiro. Era exatamente já uma galeria que vendia produtos, então há muitas. Só que hoje, Flora, hoje parece que existe um mindset acerca desse colecionismo. E claro que dentro desse barulho tudo tem muito ruído, tem muita coisa ruim, tem muita coisa que a pessoa tem que cada vez mais ter percepção e conhecimento para separar. Inclusive a moda de antiquários. Muitas pessoas, como é sabido, enterram coisas para dizer que é antigo. Ou de uma mesa, ou de um baú, faz-se 10, com pequenas partes. Então existe, obviamente, em cima dessa onda, etc., muitos ruídos e intenções, assim como no design, assim como na arquitetura, na música. Então isso é um papo bem delicado, falar de coleção de design, porque é uma coisa que há muita intenção e pouca profundidade. Eu posso falar já porque eu estou um tempo no mercado e participo de várias discussões disso, então talvez para o grande público isso tem que tomar muito cuidado, e essa coisa às vezes tende-se a criar um tempo pejorativo no mercado e estragar a coisa boa. E, por exemplo,
peças colecionáveis. Eu estou fazendo uma peça minha que fez 10 anos agora, ser uma edição especial. Ah, é colecionável? É, obviamente, porque são assinadas e numeradas. Não mudou nada, apenas a madeira e o tratativo em uma medalha especial, que tem um certificado, tem a origem, tem uma série de elementos que configuram como uma obra de coleção. Mas ela permanece aquele produto que dá-se uma garantia, sei lá, de 10, 20, 30, 60 ou 200 anos da peça. Não é aquele objeto que não é tocável. É um objeto para o uso. E, no entanto, ele tem esse cunho também de colecionador, mas por ter uma data comemorativa. Então, eu acredito muito nessa coisa da longevidade. E assim, nós temos vários exemplares de designers. Hoje, Jean Prouvé é uma coisa absoluta em qualquer parte do mundo. Sérgio Rodrigues ressurgiu como objeto de desejo. Joaquim Terreiro está nas grandes galerias do mundo. E nenhum desenhou, pensou, criou para ser colecionável, entendeu? Então cria-se hoje esse mito, design, coleção, porque é um mercado, isso é um mercado, há uma demanda latente por isso. Pessoas que têm muita grana que querem pagar $150 mil em alguma coisa. É errado, certo? Não cabe a mim julgar. Existe um mercado. Mas existe também muitos ruídos dentro disso. Mas então, a gente falando da Semana de Design, a MAD é uma dessas feiras que acontecem dentro da semana, e ela chega com esse discurso. Então, MAD foi o nome, já diz, Mercado de Arte e Design. No começo existiam artistas, existem quadros, existem artes visuais, esculturas, etc. Serviço, como é que tu enxerga hoje vem vários, nas últimas edições, antiquários. Hoje muito conhecidos, conceituados, que trazem produtos originais, o que eu acho muito bacana. Até para ter esse ponto de conexão entre sem passado não temos futuro. Sim. Então, esses pontos, o que existe, esse equilíbrio entre passado, presente e futuro. E é uma maneira até de ponderar, ver o que está se fazendo, tem uma coisa, e está se trazendo uma coisa muito legal que muito não se via. Pessoas vindo e criando, não só replicando, reproduzindo. Aquilo que eu falo, há antiquários e replicários, há designers e reverberação, que só se apropriam de ideias e começam a reproduzir. E seja em casa-cor, seja em loja, seja que é visível isso, que é uma reprodução de ideias. E dentro dessas hipóteses, dessas feiras, acontece que começa a vir pessoas novas, trazendo ideias novas, novos experimentos, etc., que amanhã pode ser uma peça comercial, pode estar numa indústria, pode estar sendo produzida em série, enfim. E o designer, porque todos estão lá com o intuito, obviamente, de fazer um negócio, fazer seu business, ter uma profissionalização. Então, é louvável essa história toda, mas eu acho que é muito sábio, quanto mais profundidade tiver, para não ter ideias errôneas ou, enfim, equivocadas do tema como um todo. O que é muito perigoso, até porque o mercado ainda em formação. Então, quando se traz ideias meio, enfim, duvidosas, acaba se propagando uma coisa que não será totalmente verdadeira. A MAD, ela traz muito esses pequenos estúdios, né? Também. O que é ótimo. Que é bacana, ótimo. Claro, mas como que tu visitasse a MAD, né? Como é que tu vê, assim, a MAD, o que tu achou, o que tu mais gostou, né, dessa experiência da feira? Eu acho que a MAD, para mim, me chamou a atenção o trabalho de novos criadores, pessoas que não têm ainda, né, uma carreira mais sólida, digamos, estão no início mesmo. Mas eu acho que existe uma curadoria, tem uma chancela, digamos, da organização, né, na escolha desses profissionais. E tem profissionais também muito estabelecidos ali junto, né? Isso, uma coisa, acho que ajuda a outra. Eu acho que é uma forma de equilibrar o todo, né? Tinha lá a mesa do Guilherme Torres. Fazendo aniversário, 10 anos, da gente. Então, um design já super conhecido, junto com outros, os meninos de Itajaí. Sim. Acho que é T44. Um trabalho super fresco, assim, né? Iniciando super jovem, assim, tem 20 e poucos anos, eu acho. Aliás, tinha alguns de Santa Catarina, que sabia legal falar, né? Bastante. O Diogo Tomasi. Também estava na MAD, o Diogo. O Diogo ia ter 44 na MAD. Isso é interessante, porque os catarinenses estão muito... Claro que eu visitei muito com esse olhar
para Santa Catarina, e eles estão muito fortes desde a High Design, que tinham pequenos estúdios e fábricas, né, também, muito interessante, assim. A MAD, os catarinenses estavam, eu percebo eles bastante fortes, assim, com uma inserção interessante na Semana de Design, né, em São Paulo. Estão me abanando. Tem perguntas, ótimo. O que lá. é? Qual é a pergunta? Essa Marcelo, experiência- vem mais para cá para falar, então. Mas acho que daqui a minha voz alcança. Tá. Dessa experiência, por exemplo, né, da Design Week, e que vocês estão discutindo, da própria experiência da MAD e dessas outras feiras, como vocês entendem que o que vocês viram nesses espaços em relação à organização, à exposição, à discussão, como que isso pode ser incorporado, por exemplo, para uma mostra de decoração que é tão tradicional e que a gente já tem há tanto tempo, como a Casa Cor? Como a gente estabelece uma relação? O que a gente pode aprender dessas experiências e que a gente pode, de alguma forma, discutir e trazer uma nova fricção para a discussão do que hoje é uma mostra já bem conhecida? Boa pergunta. Quem se habilita a responder? Eu acredito que são coisas distintas, primeiramente. São estratégias distintas. Porque quando qualificamos ou classificamos qualquer coisa, primeiro entender qual que é o objetivo principal. Eu acho que Casa Cor, como tu já falaste, é bem consolidado e tem um objetivo. É algo para que tem, enfim, um fim. Enquanto que essa mostra é muito mais dinâmico. Existem organizações, células distintas que têm interesses diversos. Por exemplo, como tu falaste, tem lá na Gabriel uma loja que faz uma coisa totalmente cênica, enfim, com uma intervenção artística, etc. E a outra do lado faz algo totalmente comercial, mas sem deixar de ter fundamento. Então, eu acredito que as diferenças de ambos são a intenção. E o que trazer, por exemplo, acho que uma coisa que falou, que aqui está pronto, aqui é uma mostra profissional. Talvez um dinamismo, etc., mas aí é uma questão de entendimento e qual que é a finalidade do negócio, a finalidade a estratégia do todo. Essa é a minha opinião acerca dessa interpretação da sua pergunta ou do seu... Enfim, eu acho que estratégias são a resposta, enfim, mais coerente disso tudo. Talvez possa se abrir mais ainda, mas eu acho que como instituições são questões estratégicas. Eu participei de muitas casas cor aqui, né, na Santa Catarina, e eu me pergunto assim, será que eu tenho vontade de fazer de volta? E foi bom quando a gente começou a conversar sobre essas coisas e a gente trouxe esse tema para cá, porque eu quero sim fazer mais uma vez, né? Mas eu sinto falta eu acho que a Casa Cor ela pode trazer esse dinamismo para cá e questionar trazer essas questões desse morar, trazer experiências nos espaços mesmo, os profissionais se proporem a fazer as pesquisas, a trazer entendimento de que esse objeto ele vai mudar de característica, né, pela interpretação de cada um, claro. E que tem novas formas que estão acontecendo na sociedade que precisam estar rebatidas aqui. Eu não sei se essa divisão quarto, sala, cozinha, né, se isso ou loft, se são as únicas possibilidades. Quem sabe a gente pudesse conversar, e por isso, inclusive, que a gente está conversando aqui, trazendo esses questionamentos, essas provocações. Né? Será que não podemos trazer isso para uma amostra que já está consolidada e que presta esse... Eu sempre tinha esse cuidado quando fazia a amostra. Eu queria trazer alguma coisa que me criasse um pensamento, criasse um ruído aí de instigar. Eu acho que é uma né? questão, eu penso... E é claro, agora, rapidamente, sem e... refletir muito, mas eu penso que é algo muito individual, do indivíduo. Vou comparar que tu citasse a Star Móveis, essa loja em São Paulo, assim, que eu achei incrível. Para mim foi uma das minhas visitas preferidas e é uma visita fundamental para quem vai na DW, porque é uma loja em que se propõe a simples desconstruir a sua loja como, né, a loja que a gente conhece de móveis, e ela faz uma grande instalação com uma curadoria. No caso, o Felipe Morosini assinou 2 ou 3, enfim, né? Eu acho ele fantástico.
E assim, ele é um convite, aquilo ali é um impacto, na minha visão, tão grande, que é óbvio que eu todo ano que eu vou voltar lá, eu vou nessa loja, porque ela propõe uma outra história, ela mexe com o teu sentido, né? É outra experiência. E, claro, aí a gente vai ficar pensando, eu falei para as proprietárias, eu achei uma coragem elas fazerem isso. Por outro lado, também, né, eu vejo o seguinte, que é uma questão individual ali. Ela vai realmente marcar o território dela com aquela instalação. As outras lojas têm N lojas de móveis. O que te agradar mais, tu vai ficar na tua memória, mas aquela ali certamente vai ficar. Que é o inusitado dentro Exatamente, porque ela te provocou. Agora, claro, dentro de um modelo estabelecido de uma mostra de decoração, claro, eu concordo contigo, é uma coisa mais engessada e difícil, é um negócio. É comercial, então, né? é comercial. Como tu transformar esse comercial em algo que seja uma experiência que vá além disso? É uma questão individual para cada um refletir. E eu acho que dá para fazer. E aqui nessa mostra, inclusive, eu acho que a gente tem alguns exemplos em algumas mostras Casa Cor. Né? São poucos, mas tem. Agora, claro, é uma questão individual e é um modelo de negócio, tu entende? Então, é difícil. Eu levantaria outra questão. Será que no universo que a gente vive, a gente teria um público, eu não sei se seria só uma plateia, mas para realizar algum tipo de festival, algum movimento na área do design? Eu acho isso uma questão muito importante, interessante para o nosso universo. A gente não tem nada na área de design. Como se vê muitas... Florianópolis, né? Eu participei de uma semana de design em Tóquio. Lá se vê coisas incríveis, porque tem as universidades, o governo, um patrocínio robusto para se fazer isso. Aí, claro, se vê coisas incríveis. E as empresas, as outras, estão lá com esses modelos de mostras de decoração, de design, reverberando aquilo que se vê em qualquer outro lugar do mundo. E tem as outras partes experimentais. Quando eu falo que isso aqui existe um objetivo, porque é comercial, cada um que coloca aqui um produto, uma marca, etc., tudo tem um custo, tudo há uma conta a pagar. Parece assim, muitas vezes, isso é demonizado, é criticado, porque, só tem o... Mas só que no final das contas, todo mundo cheio de ideias. Quem paga isso tudo? Quem se propõe a custear isso tudo? Então, isso é muito delicado para falar, eu acho. Claro que pode se mudar, abrir a mente, abrir as percepções, fazer experimentos, óbvio que pode. Eu acho que também, como crítica, é um pouco um modelo engessado, é um modus operandi até então. Mas, no entanto, há muitas questões entre uma coisa e outra. Se alguém colocou essa luminária aqui, isso tem um custo, seja de instalação, de produto, etc. Ou não. Vai ser tapete, vai ser sofá. E que custo, né, Cris? Então, existe isso tudo. Agora alguém, com certeza e absolutamente, alguém vai questionar, mas só olha o lado comercial, mas não olha a arte, o que significa? A arquitetura não é isso. Existe, tanto desde o modernismo existiam críticos, desde a Belle Époque, desde a Art Nouveau, todos têm sempre pontos de vista, o que é ótimo, porque se fosse unânime seria burro, né? Então, eu acho que... Quem sabe pudesse ter, né? Existe os salões, aquelas coisas dos grandes palácios de exposições internacionais, as próprias expos mundiais. Sim. Quem vai ver, e há muita crítica, vai lá na última Expo de Milão. E para mim achei fantástico, muitas coisas, tecnologias, e obviamente lê-se críticas ferrenhas, porque repetiu, porque não se viu nada de novo, porque a coisa só se repete, porque poderiam ter feito de outra maneira. Mas o feito é melhor que o não feito, em algum momento. Sim. Então, acho que, claro, que nada é engessado, nada é estático, tudo está em movimento, mas o que se propõe a fazer? Primeiramente, acho que é isso, para nós tentarmos sair aqui uma semana de um festival para uma mostra, talvez. Sim, acho que são coisas bem distintas, eu acho que tem espaço para todos, acho que tem que construir, principalmente aqui, tem que construir muito essa história, né? Enfim, é polêmico, é muito polêmico. Eu acho que quem se propõe a formar um público, né, vai obrigatoriamente passar por uma fase mais
obscura, digamos assim, do ponto de vista da frequência, enfim, né? Porque as pessoas vão ter que aprender um pouco sobre aquilo, como funciona. Então, se alguém, o público de uma mostra de decoração, talvez não seja o mesmo de uma mostra de design, mas pode ser. Eu acho que também sempre existe um ponto, acho que em todas as expressões criativas assim da vida, que onde o conceitual, digamos, ou algo que tem algum tipo de pioneirismo, que oferece alguma experiência inusitada, encontre uma aceitação popular. Eu acho que música, eu sempre penso nisso, música britânica, para mim é um belo exemplo, de que tem coisas muito populares e muito densas. Então, achar que tudo que é popular é raso é também equivocado. Exato. Né? Não é porque faz sucesso que é ruim, mas pode ser. Unanimidade é burra, né? Dizia Nelson Rodrigues. Mas, enfim, eu acho que encontrar talvez esses pontos, assim, é um desafio, né? É uma tarefa, assim, que acho que é válida para ser. O ideal é que fosse tudo junto, misturado, tudo uma coisa só. Aí teria para certamente. todos os gostos, todas as interpretações, etc, etc. Mas enfim, não vamos mudar o mundo. Tentando. Alguma pergunta? Eu não estou acompanhando a nossa rede, ali o Facebook. Alguma pergunta aqui da nossa Audiência. plateia ao vivo, fisicamente? Eu queria complementar um pouco o comentário dele. Tem mais para pertinho aqui para a gente pegar a tua voz aqui no microfone. Então, eu sou arquiteta, quem não me conhece, eu já participei de várias mostras, assim como a Kátia, esse ano eu não estou participando. Eu entendo o comentário que ele fez, eu acho que a mostra tem esse propósito visual, mais visual do que interativo, mas eu acho que existe espaço, sim, para você abrir um pouco, né, essas questões, discutir, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Talvez não para o público em geral, mas para os profissionais, para quem é da área e quem se interessa. E uma outra coisa que eu percebo, quando você faz, né, vários anos mostra e tal, o arquiteto, o designer, ele também acaba influenciando na questão de você meio que doutrinar esse público. As pessoas começam a se acostumar, né, ver o que é, entender o que é uma peça de design, o que é uma mostra, o que é uma iluminação. Então você também pode abrir esse espaço para discutir essas questões, né, e trazer o público também em geral. Então eu acho que é válido, assim. Eu acho que é uma questão só de você abrir, né, ter essa abertura e mostrar para o público isso, né? Eu acho que a mostra ela tem essa chance, né? Basta as pessoas, né, quem é da área também se interessar em fazer, né? E essa iniciativa é super bacana, né, de vocês estarem, né, trabalhando essas questões aqui, né? Por isso que eu acho que tem que enfatizar um pouco isso. Vai da gente também, que é dessa área, que participa dessa área, abrir esse espaço. É uma iniciativa de dinamizar, por isso que lotou, olha a plateia, não tem espaço. Obrigada, Estela. É uma iniciativa, né? Exato, é alguma coisa. É Na época que o Dória era o dono da Casa Cor, ele fez, que era Casa Cor Design, no qual eu participei. Traziam várias peças de design, discussão, designers novos, antigos, velhos, etc, etc, para ter essa abordagem. Só que não deu muito certo, por conta de, enfim, várias variáveis. Mas você pensa nisso há 15 anos atrás, as pessoas também, né, não existia muito essa coisa do design, era mais entre quem era da área. Hoje, um cliente final, o público em geral, ele já tem mais acesso, né? A informação já está mais próxima. 15 anos atrás, para comprar uma revista era só por assinatura, né? Há 10 anos atrás nascia o primeiro smartphone, então o mundo mudou, pô. Hoje todo mundo tem o mundo na mão. É claro que a informação que circula é infinitamente maior do que tempo atrás. Eu acho que hoje se reverbera, já chega muitas pessoas com nome e sobrenome do nascimento das coisas. Pessoas que em teses deveriam ser... Teses são leigas. As pessoas vão comprar carro sabendo quantos litros tem o porta-mala, polegada da roda, coisa que não sabíamos.
por conta do acesso fácil à informação. Então, isso, cada ano, estamos cristalizando mais informações do que jamais foi visto. Então, isso tudo, obviamente, que impacta aqui no design, nas artes, na fotografia e assim sucessivamente. Acessibilidade, né? Eu também acho que a gente tem um pouco um papel assim de formar um pouco o público, né? Não só informar, há muito tempo eu digo isso assim, que é a questão de formar esse público, essa plateia que tu também se referiu, né? Que são várias plateias, não vai ser sempre a mesma, pelo contrário, mas essa diversidade que é mais interessante, né? Esse ser plural, né? E acho também que essa iniciativa que a gente está começando hoje é muito bacana, a gente começou com bastante entusiasmo, com talvez uma ideia romântica ou não importa, mas de trazer também um conteúdo, um debate, uma discussão, enfim, plantar uma sementinha e conversar sobre coisas que a nós nos interessa, que é sobre o morar, desde um objeto, esse festival. A semana que vem a gente vai falar sobre o morar contemporâneo, chama As Peles que Habito, né? São experiências de morar também hoje que são muito diversas, né? E também sobre a ocupação da cidade, Exato. Que é a nossa outra fala na dia 26, né? Esses movimentos de novas governanças urbanas, governanças a partir do movimento cidadão mesmo, de cidadania, né, de apropriação desse espaço. Então, acho que são questões que esse formato, de uma certa forma singelo, eu acho, ele tenta contribuir com todas essas discussões, né? O nosso tempo está se esgotando, mas eu queria perguntar quem quer falar, perguntas. Eu acho que essas coisas todas que você está falando, elas se intercalam, né? Elas interagem. Então, tudo isso que a gente está falando de educação visual, de educação sensível, né? Um olhar sensível para as coisas. Então, normalmente as pessoas vão ter esse contato quando vão montar uma casa, né? Já são adultos e a gente não tem esse tipo de educação desde a infância. Então, essas ações na cidade, essas ações culturais que a gente vê acontecer em outras cidades, isso vai construindo uma noção estética numa população em geral, no mundo, que vê experiências incríveis. E demora tanto para chegar a isso aqui, né? Então a gente fica só observando de longe, de repente se a gente começar a plantar essas coisas, né? Em outros espaços, quem trabalha, por exemplo, com a indústria também, né? Um papel muito importante, acho que tem uma série de ações que podem, uma exposição como tu fizeste, é uma forma de aproximar as pessoas de várias gerações já para esse olhar sensível, que é o que constrói essa leitura depois do que é qualidade e o que não é, o que tem qualidade. Por exemplo, nessa mostra na Praça Vitor Tivita, o Alexandre era um cara que estava lá. Qual que foi um morador de rua que eles usavam? Eles ficavam admirados, assim. A ideia é que eles achavam que era alguma coisa internacional, que era alguma coisa de fora, porque nunca se viu dentro daquela praça algo nesse sentido, uma instalação aberta, que eles pudessem também interagir, tocar, olhar, vivenciar. Então é incrível, assim, eles tinham, por mais que eram moradores de rua, eles tinham uma certa eloquência no momento de falar sobre beleza, né? Eles achavam aquilo belo, incrível, percebiam a qualidade, percebiam, sei lá, existia esse senso estético, assim. Estética é aquilo que se fala, uma questão de proporções, não importa se é belo, feio, bonito, questionável, mas uma coisa que não se questiona é a qualidade, a proporção das coisas. Então isso acho que é um pouco mais universal do que ser feio, bonito, cair no meu gosto ou não. Tudo bem, algumas coisas são pessoais, pela sua carga, experiência, referência, e etc, etc. Mas as coisas proporcionais, bem feitas, equalizadas, isso agrada a todos. Então, acho que existe aquele meio do todo, como, enfim. Acho que está acabando. Fala, Marcelo, nosso tempo está acabando. Vem pro meio da roda. Pô. Vem para cá. Acho que vou falar para discordar de você. Ai, de mim? De você. Acho que não é romântica a proposição. Acho que não existe, não tem como a gente falar
uma divergência entre conceitual e comercial no mundo que vivemos hoje. O mundo todo é mercado, não existe fora do mercado. Existem relações que se entrelaçam, algumas mais próximas, mais distantes, mas o conceitual está dentro do mercado e, portanto, também ninguém sobrevive de conceitual se não tiver também isso, uma forma de monetizar. Então, acho que é só uma questão das relações. E não acho romântico, porque eu acho que a gente precisa pensar em novas formas, inclusive de business. Eu acho que os business precisam ser repensados. Os públicos estão mudando, a gente estava conversando sobre isso, os desejos das pessoas estão mudando, as formas de consumo estão mudando. E as pessoas também, e aí é uma leitura particular, né? Enfim, as pessoas estão um pouco cansadas das mesmas formas de fazer negócios. Negócios nós vamos continuar fazendo, a questão é como fazer esses negócios e como que a gente consegue atrair um público, talvez um público que a gente já tenha e talvez um outro público, para fazer negócios de uma maneira diferente, onde a gente inclua nesses negócios uma discussão que talvez, enfim, até um determinado momento não foi feita. Não acho romântico. Que bom você falar isso, porque na arquitetura a gente conversa bastante sobre isso, né? Com o Guilherme a gente faz esse trecho Florianópolis, Balneário, toda semana, né? E aí eu falo, nossa, até um amigo meu falou assim, vocês não fazem arquitetura, vocês fazem arquitetura para vocês, o que está sendo construído aí não é vocês que fazem. E aí eu fico, poxa, né, eu estou lá ensinando, tentando, né, ensinar, e aí eu acho que é isso mesmo, assim, a gente tem que, premente isso, porque todos precisamos de design, todos precisamos de bons lugares para morar, todos precisamos ter conforto, qualidade de viver nesse mundo. Né? E aí é um papel importante, sim, a gente pensar nessas questões, e que é feio esse caminho, e que a gente está tratando de algumas coisas, e o que tem daqui lá não é arquitetura, ou é uma arquitetura, enfim... né? Não, de fato, o Guilherme fala um negócio, é um pedrerês, então, mas vamos trazer o pedrerês, né? O pedreiro, ele é o cara... É o agente transformador. Ele é o agente, ele precisa ter contato com isso. É quando a Sabrina fala sobre que as crianças não estão... É isso, né? O Wright lá era pequenininho, trabalhava com os quadros, né? E montava as casinhas e virou arquiteto. E aí você demora tanto para ter contato com essas coisas, né? O design... Por que o design... Desculpe as Casas Bahia, mas... por que não dá para ter um bom design nas Casas Bahia para aquele público? As pessoas querem, parece que procuram aquilo, porque não tem essa percepção estética. Mas e daí se no Nativita o morador de rua se emociona com aquilo, isso quando é uma construção. Né? E aí eu consigo, então será que eu não consigo, se eu dou cor naquelas casas, será que as pessoas não vão conseguindo cuidar? Né? A gente vê tantas experiências assim, será que isso não pode ser mais e mais? E a gente fazer, né? Deixar essa linha mais flexível, né? Eu gosto muito do que tu fala. Eu posso falar de um título que tem, qual que é? Às vezes vem Facebook, Twitter, etc. Arquiteto e urbanista. Qual que é a formação? Arquiteto e urbanista. Urbanista, pô, nós temos a maior população de urbanistas do mundo, eu acho. Eu arrisco falar. E olha o nosso urbanismo, olha os nossos morros, encostas, estradas, estacionamento, parcelamento urbano, etc. Qual que é? Onde é que está o erro aí? Onde é que está a atuação? Aí nós reclamamos. É uma demagogia, enfim, acho que uma coisa que realmente, acho que esse modo de pensar, a maneira que nós estamos já colapsou, acho que só uma coisa só passando a régua e começar tudo de novo, porque tudo é contraditório. Aí forma arquiteto e urbanista. Cara, pô, não sabe, é a pior matéria que tem dentro da faculdade. Ninguém quer ser urbanista, mas está lá. Oi? Alguns querem. Alguns querem. Obviamente, eu falei de maneira genérica. Quem estudou arquitetura aqui, eu falo porque é a minha formação. Pô. Eu estudei arquitetura e urbanismo. Eu nunca assinei como urbanista porque, está lá no título. Mas qual que é a minha atuação? É a arquitetura de interiores, a arquitetura de alguma coisa.
design, etc. Mas e cadê o urbanismo? Cadê o urbanismo para construir cidades? Cadê o urbanismo para ter essa interação? Vem do macro para o micro. Aí o design vai ser um transformador, talvez, tomara, vai saber se não. Do micro para o macro. Então, acho que as discussões estão em umas esferas muito maiores. Eu acredito um pouco nisso, assim, seja, porque eu acho que é uma coisa que vai irradiar mesmo. Né, eu brigo com o Lantada, que é da escala macro, né, do Guilherme, porque a gente tem que ir simulando mesmo, e fazendo experiências, e testando e vendo, e é isso, é contaminar, é do pequeno mesmo. Sim. Se eu tenho contato com o design, se eu tenho contato com uma melhor casa, eu vou querer melhorar mais a minha casa, e vou pensar, vou entender que a encosta não é bem assim, né? Mas precisa ampliar essa, né? Incluir mais pessoas nesse lugar, né? Que a gente Nosso tempo está acabando. Oh. Mais alguma pergunta, colocação? É longo, né? O assunto é longo, né? A gente fica até amanhã. Mais alguma fala? Que a gente faça isso que a gente está fazendo, a exemplo da Simone Sayek, que fez uma oficina com as crianças e um livro de arquitetura para criança, e começar desde pequenininhos a falar sobre design, sobre arquitetura, ter contato, sobre urbanismo. É tão bom, né? A Sabrina ali, ó, tá focada em arquitetura para crianças. Estamos conectar que está pensando nesses projetos, né? Educação. A Sabrina está capitaneando aí esse projeto, e nós vamos ter falar coisas. mais alguma coisa, se despedir? Eu quero falar pra caramba. Só vai dar um tchau agora. Me segura, senão eu falo, né? Me deixar Uma turma boa, então, uma turma de falantes aqui. Então, o sofá da terça que vem. Acho que a gente pode, incluir. Eu queria falar só uma... Olha lá, só um minutinho lá. Fala, diga. Se despeça. Eu acho que não existe ética sem estética. Então, acho que o design, em tudo, nas praças, nas rodovias, na paisagem urbana, nas casas, no copo d'água. Você faz o espaço faz você, né? Design é político? Você isso. Sim. Né? Eu acho que... Então, eu acho que uma pessoa que tem um olhar mais sensível e generoso sobre a vida, sobre o mundo, sobre as coisas físicas, vai ser mais generosa com os outros, com os diferentes. Certamente. Muito bom. O Guilherme ia falar alguma coisa aí para encerrar? Esse contraponto do urbanista, né, que a gente não enxerga... Ele vai se defender, viu? Me lembra uma sessão com o Paulo Mendes da Rocha, no Roda Viva, e eles culparam, né, um entrevistador, Fernando Mitre, e pergunta para ele se os urbanistas são os responsáveis por desenhar o urbano, por quê? Né, que a cidade está desse jeito, né, e coloca no colo do Paulo Mendes da Rocha a pergunta. E o Paulo Mendes da Rocha, sim, o urbanista é o responsável, só que quem constrói hoje não é o urbanista. Quem constrói hoje é a especulação imobiliária. Então, aí o Montaner traz no livro Arquitetura e Política, né, que ele fala que não existe o urbanismo de direita, o urbanismo de esquerda, só existe o de esquerda. O de direita é a especulação imobiliária. Então a gente não está vivendo, eu acho que o Marcelo coloca bem, os novos negócios, né, como fazer esse negócio, cidade, funcionar com design. Por que o design não está em tudo e de todas as partes do design irradiar? O design parece que é um comportamento, né? Trabalhar com estética é um comportamento, né? Ter atenção a cada coisa que faz é um comportamento. Então, parte do comportamento estético, né? E isso vai refletindo. E a cidade acaba tendo... Então, quando tu vai numa cidade que tem urbanismo, não nasce de um dia para o outro o urbanismo. Nasce do desenho que cada pessoa constrói individualmente o todo. E parece que aqui o todo é de alguém, não é nosso. O todo é de alguém que está coordenando alguma coisa, né? E eu só faço a minha parte. Está nessa espaçonave, né? Está nessa espaçonave lá. É porque as coisas não são conectadas. É claro que o reflexo de tudo isso é político, econômico, social. Isso vem da base da educação, seja da faculdade, do primário, do jardim, seja de todas as esferas de educação que vai vir essa base, essa apropriação do espaço urbano. Tem, obviamente, dá qualidade, as pessoas cuidam daquilo. Fato essa praça aqui na frente. Todos sabem, não vamos nem discursar sobre isso. Então, é aquela coisa, mas temos uma conjuntura aqui que não é impossível, mas vai ser uma coisa muito mais
difícil de todos esse pensamento conseguir reverter isso. Aquilo que se fala, olha para o morro, todo dia vê uma casa nova, a defesa civil, onde é que está os políticos, onde é que está o plano do urbanismo, onde é que está isso? É proibido totalmente, enfim, no plano diretor, construir uma casa. Mas agora, vou falar algo bem polêmico, talvez seja esses pontos de vista. Por que então não legalizar isso? Fazer um parcelamento de 10% de ocupação, do qual as pessoas vão cuidar, vão construir, vão ter algo mais digno. E essa população que estão na encosta, em área de risco, o que de fato colocar em outros lugares. Isso há um interesse muito maior, e não eximindo cada indivíduo de nós, cada um de nós, porque nós todos somos responsáveis pela sociedade como um todo, pequenos gestos, seja de um objeto ou seja de um pensamento. Enfim, por isso que eu digo, é uma contradição em diversos tipos de meios, enfim, em todas as escalas. Enfim, basicamente isso. E talvez para finalizar, isso é um assunto bem mais polêmico. Fica para outra roda. Voltando para o nosso, até porque se tivesse discussão de público, acho que é muito bacana quando vem pessoas. Isso é um assunto muito acalorado, ótimo, porque aí, enfim, cria-se de fato pensamentos. Se todo mundo concorda, fica chato. Se todo mundo discorda, aí começa a ter debates. Mas, no entanto, o bom design, a arquitetura, não é o mais caro. Não é aquela coisa, quanto mais casca é o delito. Como já tem aquele texto do Adolf Loos, né? Fala estética e delito. E exatamente que quando começa a se maquiar tudo, alguma coisa está errada. Eu acho que o design, a arquitetura, o urbanismo, quanto mais puro, ele é o melhor e não é o mais caro. Então, para o público, para a audiência, para quem se vê, design não é aquela coisa mais cara, design não é a coisa, enfim, intangível. Design é o âmago do negócio. É assim como a arquitetura, o urbanismo como um todo. Certamente, certamente. Então, ok. Muito obrigada. Acho que a gente encerra, né? O nosso horário. Então a gente vai aí noite adentro. A gente encerra então essa primeira roda de conversa do Arca ST Conversa na Casa Cor, com o Conectarc e o Tropicalista, né? Rádio Desterro Cultural. E tudo aquilo que eu já agradeci lá no início, que agora eu não vou repetir. Mas então, muito obrigada. E convidamos, obrigada pela audiência. Obrigada por todo mundo que está aqui também no ambiente físico. E terça-feira que vem, dia 19, temos mais uma roda de conversa sobre morar contemporâneo, chama As Peles que Habito. Vai ter convite lá no Facebook. E no dia 26 também é sobre ocupação da cidade e a partir das novas governanças urbanas, falar um pouquinho sobre isso, dia 26. Isso vai ser piloto, governança urbana. Isso, tem que estar aqui, né, nesse, né, Jader? Tu vem nesse que tu já vai ter uma caloragem. Com certeza, absoluta. E vamos me preparar. Muito bom. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigado. Entre os dedos barro, caminhando mais. Andar na calçada, aflição, contramão da rua, se dois vem um não. No flores perto de ao da lua, sem voltões prendendo meu maracatu sem arte. No flores perto de ao da lua, sem voltões prendendo meu maracatu sem arte. No flores perto de ao da lua, sem voltões prendendo meu maracatu sem arte. Mm-hmm.